por favor. Tá Sim. todo mundo vendo? Sim. Então, é meio que a resenha da resenha, porque a gente teve quase só a resenha, né? Na semana passada foi uma reunião bem condensada, foi uma reunião assim atípica, né? Porque o Léo, ele ficou doente, infelizmente, e aí a gente não teve a apresentação do paper na semana passada. E aí, no dia 25/6, tinha sido, né, o relato de experiência do evento, né, daquele FPN. Aí o Gustavo, na semana passada, fez a resenha retomando os pontos mais importantes, né? E o que ele destacou foi que as sessões de comunicação, ponto de melhoria, né, para as sessões de comunicação, o ideal seria você assistir as falas dos colegas e aí, de repente, por isso, um espaço maior entre as sessões, né? Esse foi, inclusive, até o comentário da Eliandra e da Maré. O evento recebeu muitos elogios, né, pela programação, pelos palestrantes, muitos ouvintes diversos, né, comentaram que também na semana passada que seria interessante puxar a Eliandra que falou isso, puxar a sessão de pôsteres para o segundo andar para dar mais visibilidade, mais destaque, né, ou até mesmo para o corredor, aquele corredor que vai para a biblioteca. Aí um destaque também foi que a conexão estava muito boa, né? A internet estava muito boa, o Gustavo comentou. E assim, aí a Maré falou da reitoria itinerante, né? Na quarta anterior, naquela visita que eles fizeram, e foi ótimo para visibilidade, para a gente ter, né, uma visibilidade. O reitor estava lá com a equipe, a ideia era fazer contato, falar sobre questões como orçamento, outras coisas diversas, informações diversas. E interessante que tinha representação de muitas unidades, né, mas mais gente da letras. Marcos também estava lá, né, com alguns alunos. Parece que ele já submeteu um projeto de financiamento, né, de infraestrutura. Ele já fez o pedido há mais de um ano, parece, e o nosso é um pouquinho mais recente. Eu acho que basicamente foi isso, né? Foi um encontro de mais ou menos 30 minutos e depois os minutinhos restantes a gente parou a gravação porque eram comentários meio comentários off record, então acho que foi isso. Me digam se ficou faltando alguma coisa, não sei. Eu acho que foi isso. Foi basicamente isso, né? Foi bem curtinho o encontro. Tá certo. Agora eu vou apresentar a tela, mas é a Flora que vai apresentar, tá? Calma. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é. Meu Deus, calma. É porque minhas telas aqui começaram a. Muitas telas mesmo. Bom, oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Flora Loureiro Mota, eu sou aluna do quinto período de licenciatura em Letras Português e Literatura. E para a apresentação de hoje, eu trouxe uma resenha do minicurso do Vitor Nóbrega, ministrado na UERJ, chamado Linguagem e Evolutividade, Implicações para a Teoria da Gramática. Pode passar tudo. Isso. Bom, nesse encontro de hoje, o meu objetivo principal é apresentar de uma forma crítica, no sentido de que eu selecionei algumas coisas, que seriam mais relevantes e outras menos, como a linguística evolutiva pode contribuir para repensarmos a própria teoria da gramática. Eu acredito que esse também tenha sido o objetivo principal do Vitor Nóbrega, porque ele propõe uma abordagem interdisciplinar, computacional, para o estudo da linguagem humana, com essa forte inspiração chomskiana, mas também aberto a outros campos, como a biologia evolutiva, a arqueologia, a primatologia. E aí, ao invés de tratar a linguagem só como um sistema fechado e sincrônico, ele propõe investigar a emergência da linguagem a partir de pistas materiais, comportamentais e formais, num esforço de entender quais são os componentes da linguagem que são de fato exclusivos
da nossa espécie e quais seriam compartilhados ou reconstruídos em outras espécies ou momentos históricos. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai acompanhar essa proposta dividida em três partes, mais ou menos. Primeiro seria um panorama inicial sobre o problema de investigar a linguagem sem evidências diretas. Segundo, seria uma análise da cultura material e simbólica e dos limites interpretativos. E, por último, uma discussão sobre o uso da teoria das linguagens formais como uma ferramenta para comparar padrões gramaticais, inclusive em registros não linguísticos, como pedras gravadas. E a ideia para hoje não é reconstruir de fato os encontros por completo, até porque eu não conseguiria fazer isso, já que todo o material que eu usei para fazer essa apresentação foram as minhas próprias anotações. E eu não tive acesso aos slides do mini curso, e aí por isso eu só quero, assim como eu acho que o título do curso propõe, destacar como que esse percurso pode lançar implicações concretas para a teoria da gramática. Enfim, no primeiro encontro, o Nóbrega começou tratando de uma questão metodológica que, de certa forma, justifica o curso inteiro, que é um problema muito direto, né? Que a linguagem não se fossiliza. A cognição também não deixa rastros materiais confiáveis e nada nos diz Flora, exatamente como que o cérebro. Flora, você já, Oi, você já mudou seu slide? Mudou, não? sim, tá no encontro um. Tá. Você passou Todo um mundo vê slide isso? só. Isso, tá Isso, está no no encontro encontro um, cognição. cognição, Tá, evidências. tá. Obrigada. Não, não, porque tá parado aqui para mim. Eu queria saber se você já tinha mudado ou não. Tá bom. Peraí, deixa Peraí, eu deixa eu tentar ver tentar se. ver se muda para a senhora, professora. Tá, mudou, Foi? mudou, mudou, mudou. Tá, Tá, agora. agora está no Beleza. encontro um. Então, por exemplo, a gente pode ter encontrado um crânio que por dentro tinha uma marca deixada pela morfologia do cérebro. Só que isso não diz pra gente como que esse cérebro de fato funcionava, nem as diferenças entre o cérebro aquele cérebro e o cérebro de hoje. Então, diante disso, todo estudo sobre a origem da linguagem precisa lidar com evidências indiretas. E aí essas evidências vão ser materiais arqueológicos, comportamento animal e fenômenos linguísticos contemporâneos, como os sinais caseiros, por exemplo. E aí um ponto central nesse primeiro encontro foi o contexto histórico dessa discussão, com vários experimentos que foram sendo feitos e pensadores que se questionaram sobre a origem da linguagem. Eu não vou trazer essa parte histórica hoje, mas eu queria deixar registrado que ele mencionou esse contexto. No final do primeiro encontro, o Nóbrega trouxe duas acepções do que pode ser proto-linguagem. A proto-linguagem 1, que seria um estágio evolutivo da cognição linguística anterior à linguagem plenamente combinatória, ou seja, um estado de transição. E a proto-linguagem 2, que seria uma língua ancestral comum a um grupo de línguas ou a uma família linguística específica, então algo mais voltado à linguística histórica. No nosso encontro de hoje, no mini curso do Nóbrega, o foco é nessa primeira acepção, a PT1, já que o objetivo não é reconstruir uma língua ancestral, mas sim entender como que a cognição combinatória capaz de gerar a linguagem pode ter evoluído. Essa é a base sobre a qual o Nóbrega vai construir a discussão nos encontros seguintes, nos dois encontros seguintes, primeiro com foco na cultura material e depois na formalização da estrutura linguística. Antes da gente mergulhar nos exemplos arqueológicos, no início do segundo encontro, Nóbrega destacou a questão do tempo da definição do objeto linguagem. Se a gente aceitar que alguns traços da faculdade da linguagem podem ser muito antigos, fica difícil localizar um momento único de origem. Não tem um ponto exato em que tudo começou. E por isso, os materiais arqueológicos se tornam marcadores de possibilidade. Eles ajudam a entender como certos comportamentos simbólicos passaram a acontecer de uma forma regular. A perspectiva chomskiana, que ele já tinha apresentado no primeiro encontro, foi retomada aqui para mostrar o que realmente está em jogo. É que não basta observar comportamentos exteriores, que são performance. É preciso a gente se perguntar se existe alguma competência combinatória interna, sensível à estrutura e capaz de gerar linguagem.
A partir daí, a cultura material passa a ser vista não só como uma expressão simbólica, mas como um campo formalizável e uma maneira de investigar a emergência das estruturas combinatórias e, eventualmente, gramaticais. Essa mudança de foco também explica o uso da primatologia, da observação de aves, como recursos comparativos. A ideia é entender quais capacidades cognitivas pré-existentes poderiam ter sido recrutadas para formar a linguagem humana. Ah, tá. Bom, para começar a pensar como a linguagem poderia ter surgido, é importante observar a cultura material e como que ela muda. Ou mais precisamente aqui, nesse início, como que ela não muda durante longos períodos. Na arqueologia, chama-se de estase, esses momentos em que a produção de ferramentas permanece praticamente idêntica por milhares de anos. Essa estabilidade material contrasta com a ideia de uma cognição em constante transformação e também desafia a noção de que houve uma evolução linear da linguagem. Vamos lá. A primeira evidência arqueológica de fabricação deliberada de ferramentas surge há cerca de 3,3 milhões de anos com os australopitecos. Isso é importante porque, diferente do simples uso de pedras, que é algo que a gente também vê nos chimpanzés, a fabricação deliberada e sistematizada de ferramentas sugere uma organização cognitiva diferente. Mas vale lembrar que esse salto não acompanha, pelo menos não de imediato, o aumento do volume cerebral. O cérebro, então, vai crescendo, mas a tecnologia permanece praticamente igual durante 1 milhão de anos, como é o caso da indústria olduvaiense. Quando a gente está aqui falando de indústria, né, indústria olduvaiense, eu estou me referindo à forma de produzir e lascar pedras, ou seja, diferentes formas de lascar e moldar ferramentas. Aí mais adiante, com a indústria acholense, encontra-se ferramentas com simetria e formatos padronizados, o que levantam uma hipótese de que havia algum tipo de irregularidade na produção, talvez aí associada a uma transmissão cultural mais estruturada. Aí a questão interessante para a linguística aqui é como identificar se há combinatoriedade ou padrões formais nesses vestígios. Será que essas ferramentas implicam em algum tipo de sistematicidade que podemos comparar aos níveis formais da linguagem? E aí, por fim, algo fundamental. Não tem correspondência direta entre uma espécie e um tipo de ferramenta. Nesse período da indústria acholense, a mesma tecnologia pode ter atravessado diferentes espécies. Porque já foi constatado que o Homo erectus iniciou essa indústria, mas ele já estava extinto quando os últimos exemplares foram produzidos. E isso vai reforçar a ideia de uma cultura material transmitida de uma forma não biológica, mas sim, novamente, cultural, o que por si só já nos coloca diante de uma organização simbólica anterior ao Homo sapiens. Depois da indústria acholense, tem a indústria musteriense, que tem uma forte presença nos sítios associados aos neandertais. E aí, o ponto principal aqui com ela é o grau de refinamento técnico. As pedras já não eram mais só lascadas. Elas passavam por processos repetitivos de limpeza, novo lascamento, limpeza novamente e assim por diante. E isso gerava várias lâminas a partir de um mesmo núcleo. Isso mostrava um uso muito eficiente da matéria-prima e, mais do que isso, uma cognição voltada ao planejamento e à otimização. E aí, as ferramentas resultantes desse processo, elas eram mais finas, regulares, versáteis, e elas podiam assumir diferentes funções, o que ampliava a variabilidade do registro arqueológico e apontava para uma maior especialização técnica. E aí, mais recentemente, na transição do Middle Stone Age para o Later Stone Age, ocorre uma mudança ainda mais significativa, que é o ritmo das inovações se acelera exponencialmente, as ferramentas novas começam a surgir com mais frequência e os intervalos de tempo entre as inovações ficam mais curtos e a diversidade técnica aumenta. Isso rompe com o padrão de estase que a gente viu antes e levanta a pergunta central: o que aconteceu na cognição humana para tornar isso possível?
Esse salto ele pode ser uma das pistas mais importantes para observar a emergência das capacidades linguísticas mais complexas. Outro ponto importante na discussão sobre a evolução cognitiva foi o descompasso entre o crescimento do cérebro e o desenvolvimento tecnológico. O cérebro dos hominídeos começou a crescer há muito tempo, mas por milhares de anos as tecnologias continuaram praticamente as mesmas. Isso mostra que um cérebro maior, por si só, não implica em avanços culturais ou linguísticos imediatos. E aí, comparados aos outros animais, o padrão humano é muito incomum, porque o nosso cérebro cresceu muito sem que o corpo acompanhasse o mesmo ritmo. E aí houveram mudanças também anatômicas importantes, como a bipedia e o uso do fogo, que está muito conectado, e essas mudanças contribuíram para uma redistribuição energética que resulta em menos esforço no sistema digestivo, mais energia disponível para o cérebro e assim por diante. Agora, para fechar esse slide, mesmo quando o cérebro cresce, o que importa não é só o peso. E a Susana Herculano Rosel mostrou isso na técnica dela de contagem de neurônios. Então, dois cérebros do mesmo tamanho podem ter capacidades cognitivas muito diferentes, dependendo de onde os neurônios estão concentrados. Então, por exemplo, no ser humano, o córtex concentra quase 20% dos neurônios, enquanto no elefante são só 2%, sendo que a maior parte dos neurônios dele está no cerebelo ligado à coordenação, não à cognição. Então, Não, Não, só só comentando comentando aqui aqui rapidinho. rapidinho. tá no 8, né? É, Isso. Aqui a gente chega na nossa única imagem. Eu não tive acesso aos slides do mini curso, então eu não sei onde encontrar as imagens que depois eu vou mencionar, e das pedras neandertais que o Nóbrega mencionou. Então essa vai ser a única imagem que eu conheço, por isso, porque eu já tinha lido o artigo dele, enfim. Ela vai ser bem importante nesse momento. Mas, enfim, bom, como vocês perceberam, que eu mostrei antes, apesar da riqueza do registro arqueológico, esse registro ainda é difuso. O mesmo tipo de ferramenta pode aparecer associado a diferentes espécies, e no final a gente não consegue identificar claramente quem que fez o quê. E isso torna difícil traçar uma linha evolutiva precisa da cognição. Além disso, também tem um descompasso entre a inovação anatômica e a inovação simbólica, né? O cérebro humano já tinha crescido, mas os objetos produzidos não refletiam imediatamente essa complexidade. Esse cenário começou a mudar lá na Idade da Pedra, quando surgiram as evidências simbólicas mais consistentes. Pigmentos, conchas com furos, possivelmente usados como colares, cuias e principalmente essa placa de ocre gravada de blombos. Não sei se é ocre ou se é ocre, enfim. Essa placa, ela é importante porque ela mostra uma sequência intencional de traços. Primeiro oblíquos para um lado, depois para o outro, por fim as horizontais. Isso aponta para um padrão cognitivo e uma regularidade que pode ser comparada, em certo Desculpa. grau, às estruturas combinatórias. Junto a isso, encontramos também materiais frágeis, como ossos e cascas de ovos reutilizados, e esse uso recorrente indica uma mudança cultural significativa. Do ponto de vista da linguística evolutiva, é aqui que a gente começa a vislumbrar indícios de sistemas combinatórios estruturados, mesmo que ainda não fossem linguísticos, né? Então, informação. Essa é possivelmente a fase mais próxima que a gente tem do surgimento da convenção simbólica que interessa a linguagem. Bom, aqui nesse momento, o curso propôs uma pausa reflexiva. Porque quando a gente observa placas gravadas, os fragmentos decorados, pigmentos, objetos intencionalmente manipulados, a nossa primeira reação enquanto espécie simbólica é tentar atribuir um significado a isso. Mas é justamente esse ímpeto que precisa ser contido no contexto da linguística evolutiva. Tá bom, vamos parar e pensar em alguns fatores para dar continuidade a essa linha de raciocínio. Primeiro ponto, assim, de uma forma prática. Gravar pedra leva tempo. E esse tempo poderia estar sendo usado para caçar, para sobreviver, para migrar. Então, se os humanos decidiram gastar esse tempo gravando, alguma coisa mudou no comportamento. Mas o que exatamente? Então, essa pergunta ela não pode ser respondida de uma forma simplista, tipo, isso é simbólico, então logo é linguagem. Como o Nóbrega ressaltou, é necessário separar
dois planos. O primeiro é o plano simbólico-cultural, que é aquele que está presente na arte, nos rituais, nos ornamentos, nas expressões simbólicas. E o segundo é o plano simbólico-linguístico, que é a representação combinatória com valor sintático e estrutural. Do ponto de vista arqueológico, o que torna esses artefatos relevantes é justamente o fato de que eles deixaram de ser apenas funcionais, e sendo interpretados então como um sinal de comportamento simbólico emergente. Só que a questão permanece em aberto. Essa capacidade simbólica, ela exige linguagem? Ou a linguagem surge em resposta a essa cultura material simbólica? E aí aqui a gente vai entrar no dilema clássico, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, quem que surgiu primeiro, a linguagem ou o comportamento simbólico? Esse, Flora, Posso posso perguntar? perguntar? claro. Só fechando. Eu tô interrompendo a Flora aqui em estéreo, desculpa. É que essa placa, ela é de que data, você sabe? Nossa, eu posso procurar no artigo do Nobre do YouTube. Ah, tá. Não, porque o que me chama a atenção sempre é que esses achados arqueológicos, de modo geral, eles são muito recentes, né? Elas são tipo de 10.000, 20.000 anos. Ou seja, assim, provavelmente subcedem em muitos anos, né, o surgimento de linguagem também, né? Não sei se você vai falar disso também. Essa, deixa eu Não, eu ver. acho que essa placa foi do ponto que mudou tudo. 100 mil anos. Não. Sim, 100 mil anos. 100 mil anos, realmente, é porque é excepcional, que geralmente esses achados, elas são bem mais recentes, né? Tá, ok. Não, é uma boa. É uma boa. Oi, você está me ouvindo agora? Porque ele está fechado. Está me ouvindo? Boa. Continuou, Ah, eu estava muito tá. Não, tranquilo. desculpa, é porque ele fechou a minha. Apareceu fechado Uhum. Desculpa. Não, isso é um bom comentário que você está fazendo, mas me parece que o que ele mostrou no momento que estava vindo essa mudança que a Flora falou, né? Essa mudança Uhum. radical. Essas pedras foram marcadas nesse momento. Entendi. É porque geralmente, por exemplo, se fala de, pessoa fala, alunos, né, geralmente fazem isso, tipo, pinturas rupestres, por exemplo. Mas as pinturas rupestres, muitas vezes que são achados, elas nem são tão pré-históricas, né? Assim, você Aham, pensa nisso. aham. Você pode ter pinturas rupestres, assim, não sei da idade de pinturas rupestres aqui no Brasil, mas por exemplo, em continentes diferentes, você pode encontrar uma pintura rupestre que é tipo 2.000 anos de Aham, idade, aham. que em outro continente, naquele momento, eles estavam escrevendo, sei lá, a lei romana, uma coisa assim, né? Ou seja, Já é tinham, muito. as universidades já estavam funcionando. Aham. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que É. ter bem essa coisa do tempo, na nossa cabeça, né? Assim, E o tá tempo bom, então. profundo não é fácil de você ter na sua cabeça. É muito complicado. Pois é. E mesmo se você pega um achado, por exemplo, de 10.000 anos, é um achado super raro, né? Não é que é corriqueiro, mas também em tempos pré-históricos não é muito antigo. É isso que eu estou falando. Não, sim, eu só ia fechar esse slide falando que esse dilema, ele não é resolvido no mini curso, claro, mas ele é colocado como uma das fronteiras críticas da investigação sobre a origem da linguagem. Agora sim, a gente vai para o slide 10. Nesse ponto aqui do mini curso, nós fomos apresentados duas formas de abordar o registro arqueológico quando se busca inferir linguagem. A primeiro é a abordagem comportamental, que é mais comum na arqueologia, e ela parte do pressuposto de que quando surgem objetos simbólicos, como gravuras, pigmentos, ornamentos, já se pode inferir a presença de linguagem. E aí a lógica aqui é que a linguagem seria necessária para sustentar e compartilhar esses símbolos. Essa leitura, ela costuma distinguir entre objetos utilitários ligados à sobrevivência, como lanças, raspadores, e objetos simbólicos que carregariam significados culturais mais abstratos. Só que, como o próprio Nóbrega alerta, essa inferência, esse tipo de inferência é frágil,
porque a gente está olhando para o passado por meio de fragmentos. Por isso ele chama essa perspectiva de abordagem de janelas. E aí um exemplo disso é a caverna de Blombos, com esses artefatos como essa pedra, onde os dados são ricos, mas eles não nos dizem com certeza que havia ali uma linguagem plenamente combinatória naquele momento. A segunda é a abordagem computacional, que é defendida pelo Nóbrega, onde, em vez de se perguntar, isso é simbólico, a abordagem computacional pergunta: existem regras combinatórias aqui? E aí a ideia é deslocar o foco da interpretação simbólica para a análise da complexidade formal desses vestígios, abrindo um espaço para a contribuição sistemática da linguística formal na análise do registro arqueológico. E essa proposta exige que a gente passe a olhar as combinações envolvidas nos objetos, não só o que eles representam. E aí, nesse contraste, trata-se de uma mudança metodológica significativa na investigação sobre a origem da linguagem. Agora, a gente entra numa discussão que o Nóbrega desenvolve com muito cuidado, que é como as inferências são feitas a partir dos objetos arqueológicos e quais são os seus limites. Um exemplo são as conchas perfuradas, que são frequentemente interpretadas como colares ou ornamentos. A cadeia inferencial que leva da concha até a linguagem passa por vários níveis. Primeiro, reconhecer que houve manipulação deliberada. Depois, supor que isso implica num comportamento simbólico e finalmente concluir que havia linguagem. O problema, segundo Nóbrega, é que nem toda ação intencional é simbólica e nem todo comportamento simbólico implica em linguagem. Por exemplo, a cópia de um comportamento. Ela pode não refletir nenhuma competência combinatória. Isso é um ponto crítico, porque se a gente não conseguir isolar o componente linguístico da ação, a inferência de linguagem fica fragilizada. Além disso, a própria arqueologia reconhece que esse campo é metodologicamente instável, né? O Chomsky, ele critica fortemente a associação direta entre símbolos e linguagem, e autores como Coolidge e Wynne reforçam essa crítica. Eles apontam que considerar contas de conchas como prova de linguagem sintática é um salto grande demais, e que sem fundamentação formal falta rigor empírico. Isso não significa que os registros arqueológicos, os registros simbólicos, desculpa, não tenham valor. Só que a gente precisa ser mais criteriosos sobre o que exatamente está sendo inferido neles. Em suma, essa parte do curso nos alertou sobre os riscos da estipulação interpretativa e preparou o terreno para uma abordagem computacional mais controlada que o Nóbrega vai propor depois. Aqui, o Nóbrega marcou uma distinção importante, que é os símbolos culturais, eles não podem ser tratados automaticamente como evidências de linguagem. O valor dos... Eu acho no anterior. Tá anterior? Eu acho que... Não. Pode... Passa, desculpa. Competência. Não, volta, volta. Vê se tá no 12. Como é que eu sei que está em todos? A página. Não, Não tem tá no página? canto, Não, não dá para eu ler. É... deixa eu ver aqui. Tá no 12. Tá, então é isso mesmo. Desculpa, eu fiquei confusa. Foi mal, galera. Mas, bom, aqui a gente teve essa distinção importante, que é que os símbolos culturais, eles não podem ser tratados automaticamente como evidências de linguagem, né? O valor de objetos simbólicos, como os ornamentos, os pigmentos, ele depende de um contexto cultural ao qual a gente não tem acesso, e já os signos linguísticos, por outro lado, eles operam por regras combinatórias. E é esse tipo de irregularidade que a gente deveria buscar ao investigar a origem da linguagem. Inferir linguagem a partir de objetos simbólicos é um salto conceitual que precisa ser criticado. E a proposta aqui vai inverter esse foco. Em vez da gente se perguntar, esses objetos são simbólicos? A gente vai passar a perguntar, há aqui padrões formais de combinação que possam ser comparados a uma gramática? Bom, por... eu tenho muita sensação de que
Mas vamos lá. Tô com a sensação de que Errado? tá trocado. É, eu tô com a sensação de que tá trocado, mas eu não tenho certeza. As anotações são de quê? Eu anotei de acordo com os slides, então tá dizendo, tipo, slide 13. Só que agora seria a parte dos Neandertais. Então, acho que é. Exatamente, é isso Eu mesmo. acho que você só não botou um. Eu não coloquei um dos. Enfim, algum deve ter sido apagado aí no curso da coisa. Mas agora tá tudo certo. Bom, por muito tempo, os Neandertais eles foram retratados como grosseiros, incapazes de falar, né? Aquela visão clássica, só imaginar que você imagina como Neandertal. Mas essa visão mudou. Hoje a gente sabe que a aparência deles era completamente diferente do que era retratado antigamente e que essa representação estava, em muitos casos, ligada ao racismo. O Nóbrega mostrou pra gente uma imagem de uma simulação de como teria sido um Neandertal. E aí ele mostrou que muito provavelmente eles eram brancos, já que eles viviam em regiões de neve, e eles não eram muito diferentes de um homem grande, largo, surfistão, como ele brincou, e que se colocassem roupas nele, talvez a gente Se nem. fosse um carioca. Não, eu acho que ele pensou mais naquele surfista, sei lá, californiano, entendeu? Que ele é tipo branco, mas ele tem aquele cabelo loiro, uma coisa meio dreadlock. Enfim. Dread? Sim, é porque, tipo, é um cabelo mais grosso, assim, só que a pele é muito branca, com sarda, enfim. Era essa imagem que ele mostrou pra gente. E falou, inclusive, que se colocasse roupas nele, talvez a gente nem reconhecesse eles como neandertais na rua. E essa mudança de perspectiva enfraqueceu a hipótese antiga que era, né, muito aceita de que os neandertais não falavam. E além disso, a cultura material dos neandertais, ela é surpreendentemente próxima da nossa, com indícios de enfeites, sepultamentos, pinturas e organização espacial e social também. Só que isso vai levar a uma outra pergunta, uma pergunta central. Será que esses comportamentos, eles implicam numa capacidade linguística comparável à nossa? Como aponta Ian Tattersall, não é a existência pontual de objetos simbólicos que importa, mas sim a sua regularidade de uso. Ou seja, só conseguimos observar nessa inferência, só conseguimos avançar nessa inferência se a gente buscar padrões sistemáticos e recorrentes nesses comportamentos. Por exemplo, os neandertais, como eu falei, já sepultavam seus mortos. Tem ali casos. Mas será que eles faziam isso da mesma forma que a gente? Porque se a gente parar para pensar, existe alguma sociedade atual que não tenha uma forma própria de enterrar os seus mortos? Será que os neandertais eles sepultavam de uma forma tão sistemática quanto as sociedades humanas? E é esse um ponto em que os linguistas podem contribuir. Porque quando a gente busca sinais de estrutura, combinatoriedade e regras, a gente não está só olhando para símbolos soltos, mas também para a possibilidade de padrões formais que se aproximem de uma gramática. Bom, como o Nóbrega, acho que agora voltou. Se foi mais de um. Acho. Isso. Bom, como o Nóbrega propôs, é que quando a gente for olhar para a cultura material, o linguista tem que tentar acessar a competência combinatória do indivíduo e não só a performance dele. Isso retoma a distinção clássica do Chomsky, agora nesse contexto evolutivo, porque no registro arqueológico o que a gente vê de imediato é a performance, só que o que a gente está tentando inferir é a competência. Ele trouxe uma analogia útil, que é a distinção entre type e token. A abordagem baseada em types pensa em categorias únicas na qualidade de um comportamento simbólico isolado, enquanto a abordagem baseada em tokens olha para a repetição e regularidade. E esse é um ponto central, que não é a existência de uma peça simbólica isolada que importa, mas a repetição desse padrão, que sugere internalização, transmissão e talvez até uma combinatoriedade. Ou seja, no campo da linguagem e da cognição, é o token que nos revela a estrutura. Por isso, para estudar a linguagem no registro material, a gente precisa olhar para o que é sistemático e não apenas para o que é excepcional ou impressionante. Bom,
O segundo encontro terminou com uma explicação breve sobre a teoria das linguagens formais. E aí o terceiro começou com uma recapitulação mais detalhada e contextualizada. Então, agora a gente vai passar para o último dia, em que o Nóbrega organizou a discussão com base nessa teoria das linguagens formais, que é esse modelo originado na linguística gerativa e que hoje também serve como um referencial mais amplo. Odeio esse assunto. Por quê? É muito difícil. Bom, a ideia é compreender sistemas que operam com regras combinatórias, mas mais do que isso, que operam com níveis de complexidade formal diferentes, permitindo que a gente compare linguagens naturais e outros sistemas simbólicos. O modelo hierárquico usado pelo Nóbrega ajuda a mapear essa complexidade, dividida entre G1, G2 e G3. A G1 representa sistemas sem memória, que só encadeiam símbolos de forma linear, como é o caso do canto dos pássaros, por exemplo. Já a G2 permite uma estrutura. Ela é uma gramática com uma certa memória, só que ainda livre de contexto, que faz encaixamentos, mas sem operar com dependências longas. E a G3, que corresponde à linguagem humana, combina a memória com sensibilidade ao contexto, e é isso que permite produzir concordância, movimento, frases recursivas e acessar estruturas sintáticas mais profundas, mesmo quando os elementos estão distantes na superfície. É nesse modelo que a gente vai estruturar a análise do comportamento simbólico que o Nóbrega propõe a partir de agora, porque não basta mais só ver se existe repetição padrão. Agora a gente precisa saber que tipo de gramática está operando ali. Nesse ponto, a teoria das gramáticas formais nos permite entender por que a linguagem humana se destaca. Ela não opera como uma simples sequência de sinais, como a gente sabe. Eu acho que é bem sabido que, embora a fala aconteça de uma forma linear, o processamento linguístico não é. Então, o cérebro organiza os elementos em estruturas hierárquicas com encaixamentos sucessivos, e a gente viu vários exemplos disso, como, por exemplo, a frase A mãe da Joana se viu no espelho. Porque se o processamento fosse linear, a gente pensaria que quem se viu no espelho foi a Joana. Joana se viu no espelho. Mas a gente sabe que o sujeito da ação é a mãe. E isso é definido pela estrutura sintática, não pela ordem das palavras. E essa mesma lógica aparece em frases como a maioria dos alunos fugiram, o pum dos dois fedem, e aí, em ambos os casos, existe uma tensão, né? Porque o núcleo do sujeito ele é singular, mas o verbo aparece no plural. E isso vai. A Aniela, inclusive, comentou isso, né, na ocasião. É, Isso vai revelar um processamento sintático que acessa informações mais profundas, que são ligadas ao sentido semântico estrutural e não só uma gramática superficial. Então, a combinatória linguística, ela é organizada por estrutura, não por sequência. Deixa eu só finalizar aqui, já estou terminando. Essa é uma das marcas distintivas da linguagem humana, né? Que é isso que diferencia uma gramática G3. Não, eu achei que teve uma outra vez que deu um exemplo semelhante, né? Você não, Flora, mas as pessoas costumam dar esses exemplos, né? Como a maioria dos alunos fugiram como exemplos de prova de hierarquia, mas eu acho que faz um mau serviço esse exemplo, porque tem muita variação quanto a essa estrutura, né? Tanto que pode até ser que nossa gramática não observe essa nuclearidade, digamos assim, de maioria que está ali, né? Então, eu Não, acho que escolhe um pode outro ser que, exemplo. pode ser Não que você, Flora, estou falando das pessoas, tá? Pode ser que o plural se dê de uma forma só de atração, mas que tenha a estrutura por debaixo. Mas não é um bom exemplo, porque a gente fica sem saber se o que está acontecendo é a estrutura por debaixo ou simplesmente uma atração que seria de proximidade na série. Pode estar as duas coisas ocorrendo. A pessoa que está falando usando o plural para esse singular,
ela pode estar fazendo operação encampando a palavra em singular, mas ela resolve fazer o plural de uma outra forma. Então, por isso que não é um bom exemplo. O primeiro exemplo é muito melhor. Aquele exemplo da mãe da Joana, essa daí que é um exemplo acachapante. Esse daí não deixa sombra de dúvida. O Sim, segundo, sim. o segundo pode ser, ele pode ser igual ao exemplo da mãe da Joana, mas a gente não sabe se é. Então, por isso que é melhor evitar ele. Eu não sei se a Flora entendeu por que a gente pode evitar isso. A maioria dos alunos fugiram. Porque tem uma ligação entre alunos que fugiram que pode estar acontecendo só na superfície. Apesar de eu entender que o núcleo é a maioria. Eu entendo, por um lado, que o núcleo é a maioria, mas como eu tenho alunos no final, perto de onde eu vou botar o verbo, eu resolvo fazer uma concordância com esse final, embora eu tenha computado que é a maioria. Eu computei a maioria, não é que eu joguei Não fora, sei não. se Então, computou. Não sei se computou. A gente não tem como não, não, não. afirmar Estou isso para falando que poder. eu posso ter computado. Por isso que não é Pode um bom ter. exemplo. É. É E não é um além exemplo de que eu ter posso ter computado, é, e né? além da questão morfossintática, ainda tem a questão semântica, né? Porque a maioria, ela pode ter uma interpretação plural também, né? Assim, A maioria é uma interpretação plural. Na é, verdade, é, só formalmente que ela é singular. Então, ali a gente não sabe exatamente o que a pessoa está achando, mas a gente sabe o que a pessoa está achando na mãe da Joana se viu no espelho. sim, Que nem sim. uma criança bem pequena não vai dizer para você que é a Joana. Todo mundo vai saber que é a mãe. É. Mas é engraçado porque não é a primeira vez que eu vejo um exemplo assim. Teve uma outra fala, não me lembro, que teve um exemplo semelhante que eu pensei assim, Ih, poxa, você justamente vai dar um exemplo que tem muito variação, né? Assim, aí É, não é uma- tão convincente. é um É, exemplo que pode estar certo, mas pode estar errado também, né? é, sim. As pessoas entenderam isso ou não? Todo mundo Eu entendeu queria isso? fazer uma pergunta sobre essa questão da mãe da Joana se viu no espelho. Aham. Aqui a gente tem esse ser que seria reflexivo, né? Ela viu ela Isso, mesma no espelho. Se isso. fosse uma situação que fosse, por exemplo, a mãe da Joana quebrou o espelho, também seria um bom exemplo para o caso? A Também questão seria. é o sintagma, mãe da Joana, essa é o sintagma do sujeito que é a grande questão, é isso? Não, essa daí está ótima, porque aí você está dizendo, porque o ser ainda tem uma procura pelo núcleo, quer dizer, Reforça, né? reforça, mas o teu exemplo também é um exemplo excelente, porque não tem essa ajuda e a gente tem que entender que é a mãe, né? Porque a mãe da Joana quebrou, a mãe da Joana comprou. Não é a Joana que comprou, é a mãe da Joana que comprou, Então, né? nesse caso, eu acho que qualquer sintagma de sujeito que tenha esses casos especiais de concordância, que pode variar em singular e plural, não são bons exemplos, não é isso que a gente conclui? Pensa na criança. A criança, quando ela aprende o ser, ela está aprendendo assim: eu tenho que olhar para a primeira pessoa, terceira pessoa do singular, que tiver atrás do ser, esse que vai ser o. Né? Então, ela faz essa procura. Mas, nesse caso, do sintagma que tem um núcleo, né? E o núcleo está mais adiante, que é a mãe da Joana, e não só a Joana, ela é obrigada a achar a Joana, porque ela está olhando de trás para frente. Então, ela é obrigada a achar a Joana e depois ela é obrigada a fazer um raciocínio que apesar de eu já ter achado o meu referente, não é esse, é o outro lá de trás, porque esse sintagma é complexo. Então, é como se fosse assim: olha, a gramática ensinou essa criança a buscar o primeiro referente que estivesse lá. E apesar dela ter esse dado que acontece na maioria das vezes, quando se trata de um sintagma como esse, que é um sintagma que tem um núcleo e tem uma periferia, nesse caso, ela é obrigada a abrir mão dessa regra e procurar mais longe, né?
Então, é como se fosse assim, um exemplo muito forte, né, de que eu tenho que seguir procurando até achar o núcleo desse NP que tá lá na frente. Mas ele poderia fazer isso perfeitamente bem sem esse ser. Não precisava do ser. Só com o verbo normal já serviria, sem ser reflexivo. Essa questão da maioria dos alunos é um sintagma que tem um caso especial de concordância dentro da gramática. E tem vários outros casos especiais também em que tem a variação entre poder usar singular, poder usar plural. Então, é, eu acho que aqui, eu não sei se eu vou conseguir montar uma frase, mas se tivesse alguma frase assim, vai ser meio redundante, mas, por exemplo, a colmeia de abelhas fugiu, a colmeia de abelhas fugiram, acho que seria até um melhor exemplo do que essa maioria dos alunos, não. Porque aí teria realmente uma ideia de. Plural na colmeia, É, é isso? não, se bem que a colmeia também tem uma ideia de plural, né? Porque é um conjunto, né? É, é. É complicado mesmo. Acho que seria melhor tirar essa Mas eu parte. acho que tem Esse uma exemplo, gradabilidade ali, ele, sim. ele Porque não é provavelmente só estava. fator. Hã? Desculpa, eu acho que tem uma gradabilidade, porque não é só fator sintático, né? É fator semântico Semântico também também. que atua ali, e frequência da palavra, tal. Eu estranhei a beça quando você falou a colmeia de abelhas fugiram, mas pode ser que também eu não seja um bom Não seria julgador, uma não boa. sendo Não, mas falante acho que não nativo. seria uma boa concordância. Acho que não seria mais comum. É. Acho que a tendência seria fechar com colmeia, que é apesar de ter uma representação de coletivo, né? Tem uma ideia de plural. Mas isso também tem a ver, então, com o tipo de verbo, porque fugiram é um tipo de verbo que ele requer uma adjetividade muito grande. Se você Hum, pega um outro tipo de verbo, como ser, né? A colmeia de abelhas são. Aí não soa bem também, mas talvez é, passe mais acho que despercebido, com né? Assim, coletivo realmente não daria essa possibilidade, não. pode ser. É. Agora, eu acho que a razão não é essa. Por que não é um bom exemplo? A razão que não é um bom exemplo, que pode ser que seja um ótimo exemplo, só a gente não tem como provar que é ou não. A não ser que Uhum. fizesse um experimento para ver isso, entendeu? Que tanto Verdade. pode ser uma razão superficial, como pode ser uma razão profunda. A gente não tem como dizer. E naquele outro exemplo que ela deu, ali tem como dizer. Acho que alguém quer comentar mais alguma coisa desse tópico? Não? Bom, então, já passando por esse slide, né, a gente viu que a aplicação da teoria das linguagens Só um formais pouquinho, Flávio, você a se lembra esse. que isso foi quando ele deu esse exemplo que surgiu esse Sim, que comentário? teve. Tanto que eu Aham, falei que você comentou, assim, é, da aham, questão semântica e tal. é. Sim, sim. É, Aí quando ele prosseguiu falando da aplicação da teoria das linguagens formais, né, a esses registros materiais, que começou com o trabalho do Longa de 2013. Nesse trabalho, o objetivo do autor foi verificar se as gravações rupestres atribuídas aos neandertais revelavam intencionalidade. Isso é fundamental porque uma gravação intencional ou sistemática, ela pode permitir que a gente analise o tipo de organização combinatória envolvida ali. E aí a chave aqui é a seguinte: se a gente conhece os tipos possíveis de gramática, então a gente pode investigar qual delas está em jogo. Toda gramática, para ser formalmente descrita, vai precisar de dois componentes: um léxico, ou seja, um conjunto básico de formas, e uma sintaxe, que são as regras que dizem como essas formas podem se combinar. No caso das gravuras dos neandertais, o léxico é extremamente simples. A gente tem linhas verticais, horizontais e eventualmente diagonais. A pergunta é: essas formas, elas estão sendo combinadas ao acaso ou elas seguem alguma regra?
Essa é a base para os próximos passos. A partir daqui, a gente vai buscar padrões formais nessas gravações para avaliar o grau de complexidade cognitiva necessário para produzi-los. E pode passar, por favor. Isso. Bom, para avaliar se uma gravação segue uma gramática, o Nóbrega apresenta dois eixos para gente. O primeiro é o da cronologia, que pergunta em que ordem os traços foram feitos. Tem um sentido, tipo, da esquerda para a direita, e aí vão ter estudos, né, que mostram isso, e também o da direcionalidade. Há padrões ali, ou então simetrias, ou esses traços são aleatórios. E aí, um exemplo simples vai ser o padrão de três linhas verticais, uma coisa como A. Se esse padrão é repetido até o gravador cansar, tipo, até o passarinho morrer, sem nenhuma outra organização, isso pode ser descrito como uma gramática regular. Ou seja, é uma combinação sem memória, sem hierarquia, só repetição. É o mesmo que a gente vê em sequências como tipo A, B, ou então A, B, C. O último elemento ele não precisa se lembrar do primeiro para reaparecer. E aí, um ponto importante aqui é o que a gente. É que o que a gente está chamando de gramática não é linguagem propriamente dita. É uma estrutura de combinação entre unidades mínimas. E como o Nóbrega comentou no encontro, é como olhar o tapete do avesso. O lado simbólico, ele pode ser bonito ou não, mas esse avesso técnico, ele vai revelar o padrão da comunicação, e é isso que vai interessar pra gente. A ideia, então, é aplicar a teoria formal não ao significado do objeto, mas sim à regra que permite a existência dele. E é com essa perspectiva que a gente pode se perguntar: que tipo de gramática está em jogo? Existe regra combinatória além da interpretação simbólica? Pode passar, por favor? Aí a gente, novamente, no estudo do longa, a gente vê analisado se essas estruturas atribuídas aos neandertais envolvem algum tipo de gramática formal. Um exemplo apresentado é uma sequência, é uma pedra, na verdade, que digitalizando para tentar, né, imitar esse padrão que foi visto ali gravado, ficou assim, como vocês estão vendo aí no primeiro tópico. Só que na pedra vocês podem imaginar que essas barrinhas aí, elas estão conectadas entre si. Então, vamos lá, parece simples. Só que essa configuração aí, ela exige uma correspondência entre os elementos da primeira metade com os da segunda. Então tem aí um pareamento. Para cada linha tem, para cada linha de um tipo tem uma outra correspondente. Ou seja, a última barra, ela precisa se lembrar da primeira, a penúltima precisa se lembrar da segunda e a quarta da terceira. E aí isso vai implicar numa memória mínima e uma certa sensibilidade a essa ordem. Essa estrutura seria compatível com uma gramática livre de contexto, a G2, porque ela não chega a envolver relações de longa distância, mas ela também já não é só uma repetição sem estrutura, como é a gramática regular. No caso da placa de Ocre atribuída aos Homo sapiens, a gravação já parece mais complexa. Esse traço, os traços eles foram feitos em fases. Primeiro é oblíquo numa direção, depois para outra, por fim fecha. E aí há evidências de que cada nova fase leva em conta considerações anteriores, o que já sugere relações não locais, sensibilidade ao contexto e memória de longo prazo. Essas características, elas já são próprias de uma gramática sensível ao contexto, a G3, como a gente viu, que corresponde à linguagem humana. E aí o Nóbrega destacou que o que está sendo analisado aqui não é o simbolismo da imagem dessa pedra, mas sim a estrutura da combinação em si, se ela corresponde a uma das gramáticas formais conhecidas. Mas, apesar da gente poder aplicar as gramáticas formais para analisar esses padrões visuais nas pedras, o Nóbrega chamou atenção para uma limitação muito importante. É que mesmo que o padrão pareça compatível com uma gramática G3, como é esse caso da pedra de Ocre, não tem como garantir que envolva de fato um processamento com memória, como ocorre na linguagem.
Por serem elementos visuais e não linguísticos, uma gramática sensível ao contexto talvez ela nem seja atestável empiricamente nesses casos. E isso vai tornar o diagnóstico, claro, frustrante, porque a estrutura ela pode estar presente, mas o acesso ao tipo de operação cognitiva envolvida continua incerto. E aí, outro ponto vai ser a intencionalidade, né? Porque a presença de estruturas como o símbolo de hashtag, que foi encontrado em uma pedra também, um artefato atribuído aos Neandertais, pode sugerir algum tipo de regra composicional. Só que, novamente, a gente não pode afirmar se há uma gramática no sentido pleno. Se a gente adotar a lógica baseada em tokens, ou seja, se a gente for observar a frequência e a variação das ocorrências, então só o Homo sapiens tem uma produção suficiente para ser associado a uma gramática formal. Mas essa não precisa ser a única abordagem. A gente pode se perguntar: o que eu precisaria implicar sobre a pessoa que está gravando do ponto de vista combinatório? É aí que o Nóbrega sugere que essa é a chave, é entender quais operações cognitivas ou regras formais seriam necessárias para descrever aquele padrão. E a gente tem um processo interessante, no registro arqueológico, que é que, tipo assim, o Homo erectus, por exemplo, ele já produzia padrões em zigue-zague, sem imagens figurativas, né? Não tinha leão, não tinha árvore, era só uma tendência que indica uma estruturação geométrica. E aí, com o tempo, surgem padrões mais complexos, né? Como o símbolo de hashtag, depois as chamadas de frames, que são delimitações, e mais adiante sequências desses frames. Isso demonstra uma sofisticação progressiva na organização dos traços, o que pode nos dar pistas sobre uma gramática em formação. Aí, foi proposta uma abordagem formal para o estudo dos padrões visuais em artefatos arqueológicos nesse momento do minicurso. A ideia é que, ao invés de interpretar simbolicamente as figuras como de hashtags ou zigue-zagues, a gente passe a analisar essa composição de traços do ponto de vista gramatical. Isso vai envolver isolar um léxico visual e observar a ordem da gravação, a direcionalidade e verificar se há regras de combinação sistemáticas. Em paralelo, também foi retomada a hipótese clássica ligada à década de 80, com uma contextualização histórica que aborda a gramática universal, inatismo, problema de Platão, a pobreza de estímulo, os princípios e parâmetros, e a FL como uma propriedade exclusivamente humana, que eram os conceitos vigentes naquela década. E aí, ele deu sequência à contextualização histórica e a gente viu que a partir dos anos 90 a teoria chomskiana sofreu uma virada importante. A ideia de uma gramática universal totalmente inata, exclusivamente humana e isolada de outros módulos da mente começou a ser questionada. Aí surgiram hipóteses mais deflacionistas, que sugerem que a linguagem talvez não seja tão complexa quanto se supunha, e que ela possa compartilhar princípios com outros sistemas biológicos. Isso gerou novas perguntas. Por exemplo, o que de fato é exclusivo da linguagem? Quais aspectos são dados por capacidades mais gerais? E como explicar o problema de Platão com menos carga genética e mais interação com outros sistemas? A linguagem continuou sendo tratada como um módulo, só que aqui nessa década já se reconhecia que ela não estava isolada. E aí agora sabe-se que ela interage com funções cognitivas mais amplas. Agora, já nos anos 2000, a gramática universal deixou de ser vista como um dispositivo genético altamente especializado e passou a ser tratada como um sistema emergente da integração entre três fatores. Primeiro, o fator genético, que garante que nós somos biologicamente capazes de adquirir uma linguagem. Ele existe, sim, só que ele não explicaria tudo.
O segundo é o fator funcional, que diz que as línguas variam porque elas são moldadas por pressões ambientais e culturais. E, por fim, um fator estrutural, que aponta que há restrições biofísicas que limitam o que é possível, independente dos genes ou do ambiente, como o fato, por exemplo, de não existirem conchas quadradas ou espécies que andam com rodas. Nesse modelo, a linguagem ela é vista como parte do mundo natural. Ela obedece a princípios de forma, viabilidade e economia, assim como outros sistemas biológicos. A noção de inato também se transformou. Agora, ela não só inclui o que está nos genes, mas também o que é imposto pelas leis naturais. Isso permite reduzir drasticamente a carga genética que a teoria atribuía à linguagem e explica é, a emergência da linguagem como resultado da reorganização de sistemas já existentes. Bom, a essa altura, a questão já muda. E se a linguagem tiver emergido recentemente? Isso mudaria, então, a forma como interpretamos a complexidade dela. Se ela realmente surgiu há pouco tempo, então a emergência teria sido muito rápida e talvez nem tão explosiva quanto se pensava. Para lidar com isso, a faculdade da linguagem ela deixa de ser vista como um sistema único e altamente especializado. E aí ela passa a ser tratada como um conjunto de módulos ou capacidades interligadas. Isso permite aplicar o método comparativo darwinista, identificando então homologias como capacidades auditivas ou motoras compartilhadas com primatas e aves, reconhecendo analogias como estruturas convergentes com outros sistemas cognitivos e isolando autapomorfias, ou seja, as características exclusivas como a sintaxe recursiva, até onde a gente sabe. Com essa decomposição, o Peraí, campo da tem um linguística microfone aí que está aberto, por favor. Tem um microfone que está aberto. Tá dando... Alguém abriu o microfone? Não. Não. É... Bom, tá ouvindo melhor agora? Tô. Bom, com essa decomposição, o campo da linguística evolutiva, ele já pode investigar o que há de antigo e compartilhado na linguagem, como o processamento auditivo, vocalização, e o que há de novo exclusivo, como, novamente falei, a sintaxe recursiva. Pode passar, por favor? Essa daqui, a gente chegou agora numa das sínteses mais importantes apresentadas nesse encaminhamento final do curso. É a proposta de pensar a linguagem como uma soma, na verdade, melhor, a integração entre dois sistemas distintivos. A faculdade da linguagem, no sentido estrito, FLN, compreende aquilo que parece ser exclusivamente humano. Então, envolve a gramática universal, a recursividade estrutural e os mecanismos de interface. Enquanto isso, a faculdade da linguagem, no sentido amplo, FLB, inclui capacidades compartilhadas com outros animais, como o sistema sensório-motor, aí como SM, e o conceitual intencional, CI. Aqui, o ponto-chave são as interfaces, que seriam esses pontos de acoplamento funcional entre sistemas mentais que evoluíram separadamente. A proposta é então que essas conexões tenham surgido de uma forma adaptativa, permitindo que os sistemas antigos fossem recrutados para as novas funções. A noção da recursividade, ela costuma ser usada como critério para definir a linguagem humana, mas ela precisa ser qualificada. Tecnicamente, um sistema pode ser considerado recursivo mesmo sendo extremamente simples, como o canto repetitivo de uma ave. Isso nos obriga a perguntar, então, que tipo de recursividade interessa a linguística? E a resposta é que não é uma simples repetição, mas sim um encaixamento estrutural. A linguagem humana, ela não apenas adiciona unidades, ela encaixa hierarquicamente, formando camadas de dependência que mantêm a proeminência sintática e a composicionalidade. Esse tipo de operação, em que o significado emerge da forma, parece ser exclusivo dos humanos, e é o que permite frases absurdas como a preguiça cor-de-rosa comprando água de coco ainda fazer sentido gramaticalmente. A sintaxe, ela sustenta essa interpretação
mesmo quando o conteúdo não é plausível. E essa forma específica de recursividade é o que muitos autores consideram o verdadeiro núcleo da linguagem humana. Talvez é o único componente realmente inato exclusivo da nossa espécie. Aí, dentro dessa discussão, a Aniela mencionou a teoria da mente, que é a capacidade de atribuir a outro indivíduo estados mentais como desejos, intenções e crenças, e aí virou uma discussão dentro da discussão. A gente começou a mencionar que essa habilidade ela é considerada fundamental para o uso da linguagem simbólica, isso é porque ela permite que eu diga algo esperando que o outro compreenda o que eu quis dizer, mesmo sem que um objeto necessariamente esteja presente. No caso da vocalização dos primatas, tem uma limitação clara. O som do alarme, o som de alarme, ele depende do referente estar presente, ou pelo menos da crença de que ele está presente. Mesmo nos casos de engano, como o alarme falso, a vocalização ela só tem sentido se o outro indivíduo reagir. Por exemplo, uma fêmea, ela pode ver um predador, mas ela não vocaliza se a prole estiver distante, indicando que ela considera a audiência, mas isso não significa que ela representa o estado mental do outro. Pode ser só um comportamento reativo e não uma manipulação intencional da crença. E essa é uma das diferenças, essa é a diferença fundamental para os humanos. A gente consegue falar sobre coisas ausentes, tipo a Idade da Pedra, ou sei lá, o presidente da França, sem que qualquer estímulo perceptivo esteja presente. Isso exige uma representação simbólica abstrata, sem uma ancoragem no aqui e no agora. O Tomazello argumenta que os primatas não humanos, eles possuem teoria da mente, eles não possuem teoria da mente, nem apresentam uma coordenação simbólica, ou seja, não têm intenção comunicativa compartilhada. Essa seria uma das grandes barreiras cognitivas que nos separa dos primatas. No entanto, um dado mais recente ajudou a nuançar esse quadro. Um estudo de 2015 registrou que um chimpanzé, ao ver uma cobra, percebeu que os outros ainda não a viram, olhou para trás e vocalizou. Esse gesto sugere que ele represente a situação e age com base em um estado informacional diferente do seu e dos outros. Isso indica, então, que a representação da situação ela pode ocorrer mesmo sem teoria da mente plena. Ou seja, não é necessário que o chimpanzé atribua crenças a outro, só que ele perceba que os outros ainda não viram o que ele viu. Flora, Eu ia falar duas coisas. A primeira é que eu acho uma resenha. Eu lembro que eu li com a Estê, a gente tava falando sobre, em algum momento sobre o Tomazello, e eu sempre achei muito engraçado, porque o Tomazello é assim, olha, a gente tem mais, vocês estão vendo essa cooperação aqui, mas veja bem, eles não conseguem até aqui, a gente consegue mais. Parece que sempre ele está fazendo um ajustezinho para caber a hipótese dele. Eu, eu tive uma aula com a Eliane Volchan e ela ficou rindo disso, porque ela fala que ele faz isso o tempo inteiro e querendo forçar uma interpretação para dizer que a gente é mais cooperativo que outros animais, mas que na verdade não, assim. Eu acho que nesse ponto é verdade. Eu acho que a gente é tão cooperativo quanto muitos outros primatas, assim. Acho que a linguagem ela serve talvez para impulsionar isso, mas eu não Uhum. sei se cooperação está por baixo da computação linguística. Mas uma coisa que eu, assim, desde que eu li Wittgenstein, essa é a segunda coisa que eu ia falar, desde que eu li Wittgenstein, tem um negócio que ele falou, que o Wittgenstein falou, assim, que não sai da minha cabeça e que eu acho, assim, que mudou minha vida profundamente, que é a noção de que quando você aprende uma regra, você não sabe se você aprendeu certo até que alguém valide e diga que você aprendeu certo. Então você nunca sabe se está errando até que alguém lhe aponte o erro. Então e ele coloca isso para o aprendizado linguístico como o ponto de dizer o seguinte: você não tem uma linguagem que é puramente interna, porque você só sabe se o que você está fazendo é linguagem se o externo validar o que você está fazendo.
Posso falar uma coisa que acontece comigo? Eu chio no lugar errado. Eu falo Alex, falo Pix, falo. É tipo assim, eu tô sempre chiando no lugar errado. E aí eu só fui perceber isso porque alguém falou, mas a gente não chia assim. A gente chia em palavras específicas. Mas meu cérebro não consegue entender isso. Pois é. Isso eu acho interessante, porque eu acho que isso tem uma associação com a linguagem e teoria da mente muito interessante, assim, de como a gente precisa ter noção do outro para que a gente consiga internalizar essas regras linguísticas também. Eu não sei o que a Aniela acha disso, porque essa é uma abordagem um pouco internalista, mas é um conceito, assim, que ficou na minha cabeça e até hoje eu não consigo me desprender dele, assim, de tão interessante. E é uma frase, são 3 linhas, que ele comenta isso em 3 linhas, assim, as 3 linhas mudaram a minha vida. Não, Pedro, isso é muito. isso é muito discutido nos estudos de L2, isso que você falou agora. Eu, não, eu botei aqui no chat, eu não lembro se é esse o nome da hipótese, hypothesis testing, alguma coisa assim, que você vai testando aquilo que você aprendeu da linguagem, e aí você, é a partir da reação do outro, só que não necessariamente a sua testagem precisa de uma validação explícita, digamos assim, de alguém te falar, é isso aí, entendeu? Pode ser alguma coisa, de repente, na situação, no comportamento do outro, em como ele te responde. Ah, sim, com É, certeza. Aí uma vez eu falei sobre essa hipótese explicar os dados de um estudo gerativo de aquisição de L2, nossa, isso deu uma discussão isso na sala. Mas é porque eu tenho certeza que você falou de um jeito, Léo, que os gerativistas ficaram com raiva. Mas acho que eu nem ia falar também. Mas é isso, eu concordo com você, acho que tem a ver também com isso. Ah, não? Ah, tá. Eu achei que a Priscilaninha ia falar, que ela abriu o microfone. Ou eu, que você está falando eu? Eu achei que você ia falar Ah, alguma coisa. não, não, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, mas estou interrompendo tá interrompendo a Flora que está mostrando. Mas só isso que você está falando, pelo fato de ser dedutivo que a criança aprende, dedutivamente, né? Ela olha o que está fora e ela faz uma dedução dela, sempre está esperando uma validação de fora, o que não quer dizer que ela não tenha feito uma ruminação dentro da cabeça dela para chegar a falar aquilo que vai ser possivelmente validado por alguém, mas ela só vai ter certeza, e se não validar, ela vai tomar outro rumo. Embora tenha muito texto mostrando que essa não validação às vezes passa transparente para a pessoa que está nesse franco momento de adquirir coisas, que você está mais querendo adquirir do que validar. Mas tem um certo momento que a gente sabe que a validação acontece e que a criança até muda a gramática dela em vários pontos e é um negócio parecendo turnkey, né, que chama turnkey condition, que quando você vê o que está errado, uma coisa que você está fazendo, você muda tudo a partir daquela impressão. Aquela impressão faz você reaferir todas as coisas em conjunto, né? Então, isso que o Wittgenstein falou é uma coisa clara, porque se é dedutivo, né, você sempre tá procurando isso, que é justamente o que não acontece com o aprendizado normal, né, com o aprendizado formal, né, e explícito das coisas. Porque aí não é dedutivo, né? Você está te mostrando tudo, né? Então já está recebendo uma coisa dizendo para você que caminho seguir, que não é esse que a criança recebe. A criança faz tudo dedutivamente. Desculpa, Flora, pode continuar. Não, tá ótimo por mim, galera. A gente já tá chegando no final, pode passar, por favor. Inclusive, eu devo comentar que, assim, chegava o final dos encontros e as minhas anotações, elas ficavam cada vez mais rarefeitas, porque, assim, eram 5 horas por encontro, eu já tava morta no final. Eu tô falando de, tipo assim, 20 páginas de anotação.
Então, vai começando a ficar mais rarefeito. E aí tem esse ponto do período crítico da aquisição vocal dos pássaros, que ele fica meio solto. Só que eu queria trazer e queria manter, mesmo que eu não conseguia amarrar ele tão bem assim como tentei fazer com o resto. Só que eu fiquei com muita pena dos passarinhos. Porque a gente discutiu que tanto os humanos quanto algumas espécies de pássaros apresentam um período crítico para aquisição vocal. Isso foi mencionado bem brevemente, mas eu realmente fiquei muito triste, porque se eles não forem expostos ao canto de um tutor antes da puberdade, eles não vão conseguir reproduzir esse canto corretamente depois. E isso foi testado, fizeram um experimento com os pobrezinhos. Enfim. Se você soubesse que já fizeram com vários pobrezinhos animais. Exatamente. Já cortaram nervo de olho de sapo. Eu fiquei com Glória, mais pena. Glória, não Eu é fiquei com antes da mais pena do que no primeiro. puberdade. Oi? Não é antes da puberdade, o estorninho tem uma janela de período crítico de 4 dias. 4 dias. Nossa! Se o pai dele não expuser para ele nesses 4 dias, ele vai piar igual a fêmea e não vai poder cruzar, porque ele é a forma de atrair é cantando. Então ele só vai piar. Ele não, ele não, ele vai ficar fora da jogada. Ele só tem 4 dias para aprender. Só vai piar. E olha que no primeiro encontro, quando o Nóbrega estava dando uma contextualização histórica, ele falou de vários experimentos que foram feitos, tipo, muito antigamente, sem nenhuma ética, com criança, sabe? De manter as crianças lá trancadas. E eu não fico com tanta pena quanto eu fiquei dos passarinhos. Passarinho da pena mesmo. Mas Verdade. enfim, Mas eu acho que esse quem sofre fenômeno. mais são os gatos, tá? Os Não quero nem gatos saber, sofrem galera. mais. Acho que eles são os piores de todos. Bom, mas a gente discutiu lá na ocasião que esse fenômeno ele se assemelha muito ao que a gente observa nas crianças. Isso indica uma base biológica sensível ao tempo de exposição durante um desenvolvimento. Aí logo depois disso, ou talvez não logo depois, porque eu comecei a não anotar mais as coisas, a gente, o Nóbrega reiterou que a investigação sobre a origem da linguagem, ela parte de uma abordagem evolutiva. Então, o objetivo não é descrever a linguagem como um sistema isolado, mas sim buscar traços explicados pela evolutividade, ou seja, pelas formas como sistemas mais simples foram modificados e combinados. Aí, nesse cenário, o que está sendo observado como o traço mais distintivamente humano é a operação merge, que combina, né, dois elementos para gerar um novo. Essa operação é então apontada como um possível estopim evolutivo, talvez desencadeado por uma mutação pontual. A partir daí, sistemas já existentes foram recrutados e a linguagem passou a emergir como a gente conhece ela hoje. Isso não significa que a linguagem seja inteiramente genética. Hoje, entende-se que apenas uma parte dela depende diretamente dos fatores genéticos, como foi observado nessa contextualização feita pelo Nóbrega. Há também restrições biofísicas, né, que influenciam a forma como a linguagem se organiza, ligadas ao corpo, ao cérebro e ao modo como resolvemos certos problemas computacionais básicos. Um exemplo foi mencionado um exemplo que foi mencionado foi o processamento endocêntrico, que talvez possa ajudar a explicar como certos formatos de organização se impõem. Assim, a linguagem, ao emergir, ela passou a produzir objetos internos que são interpretados por outros sistemas, sejam eles fatores perceptuais ou conceituais. Sim, foi. Não, agora volta. Agora é o último ponto discutido, que foi um alerta importante contra as generalizações, que assim, não é qualquer forma de comunicação ou padrão organizado que pode ser chamado de linguagem. Quando a gente estuda a linguagem, é necessário aplicar critérios rigorosos, como os da linguística formal.
Por exemplo, se a gente vai falar da semântica, não basta ter uma reação comportamental, é preciso haver uma referência consciente. Se a gente for falar de sintaxe, não basta só uma simples sequência de elementos, é necessário haver uma estrutura hierárquica e composicionalidade. A linguagem é um sistema multicomponente e por isso o estudo dela, da origem dela, precisa tratar separadamente, embora de uma forma integrada, os aspectos como léxico, sintaxe, fonética, semântica e prosódia. Cada um desses componentes tem sua própria trajetória evolutiva e nem todos são exclusivos da espécie humana. Por isso, então, é fundamental evitar projeções antropocêntricas ou extrapolações indevidas ao interpretar comportamentos de outros animais. E, bom, pode passar. Eu quero fechar lembrando que essa apresentação foi construída a partir das minhas anotações do minicurso, que ela não abrange todo o conteúdo discutido e que eu não tive acesso às referências bibliográficas, então, infelizmente, eu não consigo indicar com precisão os estudos. E, de todo modo, essa experiência de organizar esse material foi muito enriquecedora e eu agradeço muito a todo mundo aqui por me ouvir. Enfim, essa oportunidade foi bem importante para mim, especialmente porque ainda estou na metade da graduação. Enfim, muito obrigada. A Aniela caiu, eu não sei se ela vai voltar ainda. Mas. Deixa eu ver se ela fala. Mas eu acho muito engraçado, porque às vezes eu acho que o pessoal que trabalha com linguagem e evolução acaba que sempre eles tocam